Um marido milionário que lhe proibia tocá-lo em público, uma esposa humilhada, que sorria enquanto o coração se lhe partia. Uma gala beneficente, onde tudo colapsou em 30 segundos. Quando Marcelo Almeida viu a sua esposa Luísa entre os braços de outro homem, algo dentro dele explodiu. Atravessou o salão, empurrou brutalmente o desconhecido e fez o que não tinha feito em 5 anos de casamento. Beijou-a à frente de todos desesperadamente, como se acabasse de entender que já a tinha perdido, mas era demasiado tarde. Ela rejeitou-o, sussurrando palavras que destruiriam o seu império. O que sucedeu depois revelou um segredo que ninguém poderia ter imaginado. Uma verdade que abalaria uma das famílias mais ricas de São Paulo. Luísa Ribeiro ajustou o vestido de R$ 15.000 enquanto observava. São Paulo do alto da cobertura triplex na Avenida Brigadeiro Faria Lima. A cidade que nunca dormia estendia-se a seus pés como um tapete de luzes intermitentes. Em breve, estaria no evento beneficente mais aguardado do ano. Mais uma noite em que fingiria ser a esposa perfeita do homem mais poderoso do mercado financeiro brasileiro. "Estou pronta", anunciou ela. Entrando no escritório onde Marcelo Almeida, seu marido, terminava uma ligação de negócios. "Acabei de comprar mais 3 empresas de tecnologia", disse ele sem sequer olhar para a esposa. "Os americanos estão desesperados para entrar no mercado brasileiro. Idiotas." Marcelo, 38 anos, tinha construído um império avaliado em mais de 200 bilhões de reais. Era conhecido como o Tubarão de São Paulo por sua implacabilidade nos negócios. Na imprensa econômica, era celebrado como um gênio. Em casa, era um estranho para a própria esposa. "O carro está esperando", disse Luísa, observando o marido arrumar a gravata Hermès sem precisar de espelho. Perfeito, como sempre. Perfeito e distante. No elevador panorâmico que descia do 45º andar, Luísa respirou fundo. Seu reflexo no espelho mostrava uma mulher de 32 anos, deslumbrante. Cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros bronzeados. O vestido vermelho valentino revelava as curvas de quem se dedicava religiosamente à academia particular instalada em casa. Aos olhos do mundo ela tinha tudo. Na realidade não tinha nada. "Lembre-se das regras", murmurou Marcelo enquanto o elevador descia. Sorria. "Converse sobre assuntos leves. Nada de política ou negócios." Luísa assentiu, sentindo o peso familiar daquela frase não dita. A regra mais importante: não me toque em público. O Mercedes blindado deslizou pelas ruas da capital paulista. Luísa lembrava-se de quando conheceu Marcelo 7 anos antes, numa regata em Ilhabela. Recém-formada em Relações Públicas pela PUC-Rio, ela trabalhava na organização do evento. Marcelo já era milionário, embora ainda não tivesse alcançado o status de bilionário. Todas as mulheres presentes flertavam com ele, menos Luísa, ocupada demais garantindo que o evento transcorresse sem problemas. Foi justamente esse desinteresse que o atraiu. Na época, Luísa achou romântica a perseguição. Flores caríssimas enviadas ao seu pequeno apartamento em Pinheiros, convites para jantares em restaurantes estrelados, um final de semana inesperado em Fernando de Noronha, num jato particular. "Você é diferente", dizia ele nos primeiros meses. "Não quer meu dinheiro, quer a minha companhia." E era verdade. Luísa se apaixonou pelo homem por trás do império. Naquela época, Marcelo ainda sorria, ainda a abraçava, ainda a beijava quando acordavam. Ela se encantou com sua inteligência, com sua visão de mundo, com a maneira como ele parecia respeitar suas opiniões. O pedido de casamento foi feito na cobertura do Copacabana Palace, com um anel de R$ 2 milhões e uma vista para o mar que parecia não ter fim. Luísa chorou ao dizer sim. A lua de mel em Bora Bora durou apenas 3 dias. Uma crise no mercado asiático fez Marcelo retornar às pressas para o Brasil, deixando-a sozinha no paraíso. Aquilo deveria ter sido um alerta. O carro estacionou em frente ao Hotel Unique, cuja arquitetura em forma de semicírculo era um dos cartões postais da cidade. Tapete vermelho, fotógrafos, a nata da sociedade paulistana. Assim que pisaram fora do carro, Marcelo transformou-se. Sorrisos, apertos de mão firmes, beijos no rosto das esposas dos outros empresários. Luísa seguia 2 passos atrás, como uma sombra bem vestida. "Marcelo, que bom vê-lo!" exclamou Paulo Mendonça,
dono da segunda maior construtora do país. E Luísa, sempre deslumbrante. Não sei como esse canalha conseguiu uma mulher tão acima de sua liga. Paulo inclinou-se para abraçar Luísa, que instintivamente deu um passo para o lado, evitando o contato. Ela viu o brilho de aprovação nos olhos do marido. Dentro do salão principal, o evento estava a todo vapor. Uma orquestra tocava bossa nova reinventada. Garçons serviam champanhe francês. E a elite empresarial e política discutia o futuro do país enquanto fingia se importar com a causa beneficente da noite. Alguma coisa sobre educação para comunidades carentes. Como sempre, Marcelo logo a abandonou para fazer suas conexões. Esse era o verdadeiro propósito desses eventos, não a caridade, mas as negociações nos cantos escuros dos salões. Luísa pegou uma taça de champanhe e caminhou até a varanda. São Paulo se estendia a seus pés novamente, mas de um ângulo diferente. Lembrou-se de quando ainda tinha sonhos, quando acreditava que poderia abrir sua própria galeria de arte, expondo artistas emergentes, antes de virar um acessório de luxo. É uma vista impressionante, não é? Luísa virou-se sobressaltada. Um homem de uns 35 anos, cabelos negros levemente bagunçados e olhos que pareciam realmente vê-la, sorria ao seu lado. Ela não o conhecia, mas havia algo reconfortante em sua presença. Sim, respondeu com cautela. Mesmo depois de anos morando em São Paulo, ainda me surpreendo com a cidade. Eu entendo. Sou arquiteto, e esta cidade é um paradoxo constante, brutalista e delicada ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão. Desculpe a intromissão, sou Rafael Nunes. Luísa hesitou por um momento antes de aceitar o cumprimento. Luísa Ribeiro. Eu sei quem você é, disse ele com um sorriso gentil. Difícil não notar a mulher mais elegante da festa sozinha na varanda. Em outra época, Luísa teria interpretado aquilo como uma cantada, mas havia algo diferente no tom de Rafael, algo genuíno. O que um arquiteto faz num evento cheio de tubarões do mercado financeiro? E perguntou ela, surpresa consigo mesma por prolongar a conversa. Minha irmã, Beatriz, trabalha na fundação. Foi arrastado como acompanhante de última hora, explicou Rafael, encostando-se no parapeito da varanda. E, para ser honesto, prefiro 1000 vezes estar aqui fora contemplando a cidade do que lá dentro fingindo me importar com o tamanho do iate de alguém. Luísa riu. Uma risada genuína que não sentia há quanto tempo? Anos. Isso foi uma risada? E brincou Rafael. Acho que acabei de ganhar meu ingresso para o céu por fazer Luísa Almeida sorrir. Ribeiro, corrigiu ela automaticamente. Mantive meu sobrenome. Uma sombra de compreensão passou pelos olhos de Rafael. Desculpe, eu não deveria ter presumido. Tudo bem, disse Luísa, sentindo uma onda de tristeza. Às vezes eu mesmo esqueço. O vento frio de junho fez Luísa estremecer. Sem hesitar, Rafael tirou o paletó e ofereceu a ela. Não posso aceitar, disse ela, olhando instintivamente para dentro do salão. É apenas um paletó, respondeu Rafael. Está frio aqui fora. Algo na simplicidade do gesto a desarmou. Fazia tanto tempo que ninguém demonstrava uma gentileza tão básica para com ela. Luísa aceitou o paletó e sentiu o calor e o perfume suave de Rafael envolverem-na. Obrigada, murmurou sentindo uma estranha mistura de gratidão e culpa. Por quase uma hora, conversaram sobre arquitetura, arte, os bairros de São Paulo, comida de rua, assuntos que Luísa há muito não discutia. Rafael ouvia com atenção genuína, fazia perguntas, parecia verdadeiramente interessado em suas opiniões. Ela sentiu-se vista pela primeira vez em anos. Você deveria abrir essa galeria, disse ele, quando ela mencionou seu antigo sonho. São Paulo precisa de mais espaços que valorizem artistas emergentes. É apenas um sonho bobo de faculdade, respondeu Luísa, descartando a ideia. Os melhores projetos começaram como sonhos bobos. Rafael sorriu, e num gesto impensado pegou a mão de Luísa e a beijou levemente. Foi um prazer conhecê-la, Luísa Ribeiro. Antes que ela pudesse responder, uma voz cortante interrompeu o momento. Vejo que minha esposa encontrou companhia. Marcelo estava parado à porta da varanda, o rosto uma máscara de cordialidade, mas os olhos frios como o concreto da cidade abaixo deles. Rafael rapidamente soltou a mão de Luísa e endireitou a postura. Senhor Almeida, é uma honra conhecê-lo.
Rafael Nunes, arquiteto. Marcelo ignorou a mão estendida de Rafael e dirigiu-se à esposa. O carro está esperando, disse num tom que não admitia contestação. Luísa devolveu o paletó a Rafael com um olhar de desculpas. Ele assentiu discretamente, compreendendo. Obrigada pela conversa, disse ela formalmente, como se tivessem discutido o clima. Marcelo a conduziu para fora com uma mão em seu cotovelo, apertando com força suficiente para deixar marcas. No elevador, sozinhos, ele finalmente explodiu. O que você estava pensando? Todo mundo viu você na varanda com aquele... ninguém. Estávamos apenas conversando, Marcelo. Ele beijou sua mão, sibilou o marido. Deixou você usar o paletó dele. Você tem ideia do que isso parece? A esposa de Marcelo Almeida, flertando com um reles arquiteto? Eu não estava flertando, defendeu-se Luísa, embora soubesse que era inútil. E ele não é um reles arquiteto. Rafael Nunes é respeitado no meio. Projetou aquele museu novo na Avenida Paulista. Marcelo lançou-lhe um olhar cortante. Você pesquisou sobre ele? Ele me contou, respondeu Luísa, sentindo a raiva crescer. Sabe por quê? Porque ele conversou comigo, fez perguntas, ouviu minhas respostas. Coisas que você não faz há anos. O elevador chegou ao térreo e Marcelo imediatamente retomou sua máscara de marido perfeito, sorrindo para o porteiro, agradecendo aos funcionários do hotel. No carro, o silêncio pesado retornou. Luísa olhou pela janela enquanto atravessavam a cidade. O que havia acontecido com eles? Nos primeiros meses de casamento, Marcelo ainda demonstrava afeto. Ainda havia sexo, apaixonado às vezes. Ainda havia conversas durante o jantar. A transformação foi gradual. Primeiro, as ligações de trabalho durante os jantares. Depois, as viagens de negócios cada vez mais frequentes. Os toques que se tornaram raros e, eventualmente, inexistentes. Até que, 4 anos atrás, após aquela cena humilhante em outro evento beneficente, quando ela tentou segurar seu braço e ele a afastou bruscamente, dizendo que demonstrações públicas de afeto o faziam parecer fraco e dominado, Marcelo mudou-se para o quarto de hóspedes. Preciso atender ligações da Ásia de madrugada. Foi a desculpa. Luísa aceitou como aceitava tudo. O apartamento era grande o suficiente para serem estranhos sob o mesmo teto. O sexo tornou-se uma raridade mecânica, agendada como uma reunião de negócios algumas vezes por ano. Chegaram ao triplex em silêncio. No elevador privativo, Marcelo finalmente falou. Amanhã tenho uma reunião com investidores chineses. Voltarei tarde. Luísa apenas assentiu. Era a rotina de sempre. Pela manhã, Marcelo já havia saído quando Luísa acordou. Ela fez sua rotina habitual. Academia com o personal trainer. Almoço solitário preparado pelo chefe particular, algumas compras online, uma visita a dermatologista para mais um procedimento estético desnecessário. Uma vida vazia e privilegiada. Enquanto voltava para casa no seu Porsche Cayenne, o celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Foi um prazer conhecê-la ontem. Luísa, se precisar de um amigo ou apenas de alguém para conversar sobre arte e arquitetura, estou aqui, Rafael. Luísa estacionou o carro e ficou olhando para a tela por vários minutos. Como ele conseguira seu número? Provavelmente através da irmã que trabalhava na fundação. Deveria ignorar a mensagem, apagá-la, bloquear o número. Seria o sensato a fazer. Em vez disso, salvou o contato. Não respondeu, mas também não apagou. Era seu primeiro ato de rebeldia em anos. Nas semanas seguintes, Marcelo surpreendeu Luísa com uma mudança de comportamento. Começou a chegar mais cedo em casa. Trouxe-lhe presentes caros sem ocasião especial. Um colar de esmeraldas, uma bolsa Birkin, uma obra de arte contemporânea para o hall de entrada. Uma noite, ele até sugeriu jantarem juntos na varanda da cobertura. O que está acontecendo, Marcelo? Perguntou Luísa enquanto o chefe servia a entrada. Não posso querer passar tempo com minha esposa? Luísa o estudou com cuidado. Marcelo parecia tenso, apesar da tentativa de parecer relaxado. Você nunca quis nos últimos 4 anos. Por que agora? Ele tomou um longo gole de vinho antes de responder. Tenho trabalhado demais. Percebi que estamos nos afastando. Estamos afastados há anos, corrigiu ela. A pergunta é, por que isso te incomoda agora?
Marcelo ignorou a pergunta e mudou de assunto, falando sobre um novo projeto de expansão para a Ásia. Luísa deixou passar, mas sabia que havia algo mais. Na mesma noite, enquanto Marcelo tomava banho, Luísa percebeu o celular dele vibrando na mesa de cabeceira. Normalmente ela jamais olharia, respeitando a privacidade que ele tanto exigia. Mas algo a impulsionou. Era uma mensagem de Paulo Mendonça. Já descobriu quem é o arquiteto que estava com sua esposa? Minha secretária diz que ele é o mais promissor da nova geração. Rafael Nunes. Projetou aquele museu na Paulista. Dizem que ele recusa mais projetos do que aceita. Luísa devolveu o telefone ao lugar exato, sentindo o coração acelerar. Era isso. Marcelo estava com ciúmes, não por amor, mas por orgulho ferido, por possessividade. Ela era um troféu que alguém ousara admirar. Naquela noite, deitada sozinha em sua cama king size, Luísa finalmente respondeu à mensagem de Rafael. Obrigada pelo seu número. Foi bom conhecê-lo também. A resposta veio quase imediatamente, como se ele estivesse esperando há semanas. Achei que nunca responderia. Como você está? Uma pergunta simples, mas que ninguém lhe fazia de verdade há tanto tempo. Como ela estava? Vazia, sozinha, sufocada em privilégios e carente de afeto. Sobrevivendo, respondeu honestamente. Começaram assim as conversas noturnas, sempre quando Marcelo já estava em seu quarto separado. Mensagens sobre arte, sobre a cidade, sobre livros, sobre comida. Nada romântico, nada comprometedor. Apenas duas pessoas compartilhando pensamentos. Rafael contou-lhe sobre seus projetos, sobre sua visão de arquitetura como espaços que abraçam as pessoas. Luísa compartilhou seus conhecimentos sobre arte contemporânea, seu sonho adormecido de abrir uma galeria que destacasse artistas das periferias. Por que você não faz isso? Perguntou Rafael uma noite. Fazer o quê? Abrir a galeria. Luísa riu amargamente. Não é tão simples. Por que não? Você tem os recursos. Não são meus, respondeu ela. São do Marcelo. E vocês não são casados. Não compartilham uma vida? A pergunta a atingiu como um tapa. Não, eles não compartilhavam uma vida. Compartilhavam um endereço, uma fachada social, uma aliança no dedo. Nada mais. Depois de 2 semanas de mensagens diárias, Rafael sugeriu que se encontrassem. Há uma exposição no MASP que acho que você adoraria. Arte indígena contemporânea. Luísa sabia que deveria recusar, mas algo dentro dela, algo há muito adormecido, despertava. Quando? Perguntou, sentindo o coração acelerar. Amanhã, 14 horas. Ela hesitou. Marcelo estaria em reuniões o dia todo. O motorista poderia ser dispensado com a desculpa de que iria às compras no shopping Iguatemi, a poucos quarteirões do museu. Estarei lá, respondeu, antes que a coragem a abandonasse. Na manhã seguinte, Luísa vestiu-se com cuidado. Nada muito chamativo. Calça jeans escura de grife, blusa de seda bege, sapatilhas confortáveis, óculos escuros. Dispensou o motorista, dizendo que passaria a tarde no shopping e pegaria um táxi depois. No MASP, com seu emblemático vão livre sustentado por 4 pilares vermelhos, Luísa sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Era a primeira vez em anos que fazia algo por si mesma, algo que Marcelo não havia aprovado, agendado ou patrocinado. Rafael a esperava nas escadas do museu, mais casual que na noite do evento, com jeans, camiseta branca e blazer azul marinho. Sorriu ao vê-la. Um sorriso que iluminou seus olhos. Você veio, disse ele, parecendo genuinamente surpreso. Disse que viria, respondeu Luísa, tentando parecer mais confiante do que se sentia. A exposição era exatamente o tipo de arte que a fascinava, provocativa, politicamente engajada, esteticamente desafiadora. Rafael conhecia vários dos artistas pessoalmente e compartilhou histórias sobre os processos criativos, as comunidades de origem, os desafios de preservação cultural. Depois de 2 horas percorrendo o museu, foram até o café no terraço. Com vista para a Avenida Paulista, sentaram-se numa mesa discreta no canto. Você realmente ama a arte, observou Rafael enquanto bebia um café. Sempre amei, confirmou Luísa. Era o que eu queria fazer da vida, trabalhar com arte, promover novos artistas. E o que aconteceu? Luísa deu de ombros. A vida. O casamento. Marcelo.
Você é infeliz, disse Rafael, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Luísa deveria ter negado. Deveria ter defendido seu casamento, seu estilo de vida, suas escolhas, mas estava cansada de fingir. Sou um fantasma, respondeu, surpreendendo a si mesma com a honestidade crua. Vivo numa casa que não é minha, com um homem que não me vê, cercada de luxo que não pedi e sem nada do que realmente quero. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela levemente. O problema não é você, Luísa. É onde você está. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela antes que pudesse controlá-la. Me desculpe, disse Rafael recuando. Não deveria ter dito isso. Não é meu lugar julgar sua vida. Não estou chorando porque você me ofendeu, explicou Luísa, enxugando discretamente o rosto. Estou chorando porque você é a primeira pessoa em anos que realmente me vê. Quando se despediram, algumas horas depois, Rafael não tentou beijá-la, nem mesmo sua mão. Apenas sorriu e disse, obrigado por hoje. Luísa voltou para casa sentindo-se diferente, mais leve apesar do peso da culpa, mais viva apesar do medo, mais si mesma, depois de anos sendo apenas a esposa de... Na semana seguinte, Marcelo anunciou durante o café da manhã, temos o baile da Fundação Esperança na sexta-feira. Comprei um Valentino para você. Luísa olhou para o marido por cima da xícara de chá. Marcelo estava distante como sempre, verificando e-mails em seu tablet enquanto falava com ela. Não vou, respondeu Luísa, surpreendendo a ambos com sua firmeza. Marcelo levantou os olhos do tablet, genuinamente surpreso. O que você disse? Não vou ao baile. Ele pousou o tablet na mesa, dedicando-lhe atenção total pela primeira vez em meses. É o evento mais importante do ano. Todos os nomes que importam estarão lá. Compradores internacionais, políticos, imprensa. Exatamente, respondeu Luísa, mantendo a voz calma. Pessoas que importam para você e seus negócios. Não tenho nada a fazer lá. Além de sorrir e ficar bonita ao seu lado por 5 minutos antes que você me abandone para fazer suas conexões. Marcelo a estudou com cuidado, como se tentasse decifrar um contrato particularmente complicado. É por causa daquele arquiteto, não é? A pergunta a pegou desprevenida. Que arquiteto? Não me faça de idiota, Luísa. Eu vi como vocês estavam próximos na varanda. Vi como ele olhava para você, como beijou sua mão. Isso foi há semanas, Marcelo, e não teve nada demais. Então você admite que se lembra dele? Luísa respirou fundo, tentando manter a compostura. Claro que lembro. Foi a única pessoa que realmente conversou comigo em anos, que me tratou como um ser humano com opiniões, e não como um acessório. Você está tendo um caso com ele. Não era uma pergunta. Não, respondeu Luísa sinceramente. Não estou tendo um caso com ninguém. Era tecnicamente verdade. Encontrara Rafael apenas uma vez desde a gala, para a exposição no museu. As mensagens diárias não configuravam um caso, embora Luísa soubesse que Marcelo não veria dessa forma. Você mudou, acusou Marcelo. Está distante, distraída. Dispensou o motorista na semana passada sem me avisar. Fui ao shopping, mentiu Luísa, odiando-se por isso, mas sabendo que a verdade só pioraria a situação. Liguei para o shopping. Ninguém viu o Porsche no estacionamento. Luísa sentiu o sangue gelar. Você me investigou? Protegi meus interesses, corrigiu ele. Você é minha esposa. Sou uma pessoa, Marcelo. Não uma propriedade. Ele a ignorou. Onde você estava? No MASP, admitiu Luísa, vendo que não adiantaria mentir. Fui ver a exposição de arte indígena. Sozinha? O momento da verdade. Luísa poderia mentir, dizer que sim, estava sozinha. Talvez Marcelo acreditasse. Talvez não. Encontrei Rafael lá, admitiu finalmente. Foi coincidência. Era uma mentira, mas uma menos grave do que negar completamente. Marcelo ficou em silêncio por longos segundos, o rosto impassível como nas negociações mais tensas. Você dormiu com ele? Não. Marcelo, pelo amor de Deus, nós apenas conversamos sobre arte. Ele conhece alguns dos artistas pessoalmente. Então admite que foi um encontro planejado. Luísa percebeu a armadilha tarde demais. Não foi um encontro romântico. Foi uma conversa entre duas pessoas com interesses comuns. Interesses comuns, repetiu Marcelo com desdém. E o que vocês têm em comum além de traição? Traição. Luísa sentiu a indignação crescer. Você quer falar de traição, Marcelo? Vamos falar dos últimos 4 anos.
De como você se mudou para outro quarto. De como você mal olha para mim. De como você me trata como uma boneca que deve ficar quieta e bonita enquanto você constrói seu império. Eu te dei tudo, respondeu ele, a voz perigosamente calma. Esta cobertura, as roupas que você usa, os carros, as viagens, as joias. O que mais você quer? Um marido, explodiu Luísa. Alguém que me toque, que converse comigo, que me veja como uma parceira e não como um troféu. Marcelo se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o piso de mármore. Você irá ao baile na sexta-feira, disse em tom definitivo, e se comportará como minha esposa. Depois podemos discutir mudanças. Sem esperar resposta, ele pegou o paletó e saiu, deixando Luísa sozinha com sua raiva e frustração. Assim que ouviu a porta do elevador fechar, Luísa pegou o celular. Ele sabe que nos encontramos, escreveu para Rafael. Não que fizemos algo errado, mas ele está furioso. A resposta demorou alguns minutos. Você está bem? Ele te machucou? A preocupação genuína a comoveu. Estou bem. Ele não é violento, só frio. Quer conversar? Posso te ligar. Luísa hesitou. Uma coisa eram mensagens. Outra completamente diferente era ouvir a voz dele, criar ainda mais intimidade. Melhor não, respondeu. Ele quer que eu vá a um baile na sexta-feira, no Hotel Tivoli Mofarrege. O baile da Fundação Esperança? Minha irmã está na organização. Estarei lá também. O coração de Luísa acelerou. Não sei se é uma boa ideia nos vermos. Não precisa falar comigo. Só quero saber que você está bem. Nos dias seguintes, Luísa e Marcelo mal se falaram. Ele saía cedo e voltava tarde, a rotina habitual. Na sexta-feira, o vestido prometido por Marcelo chegou. Um Valentino preto com detalhes em dourado, ousado demais para o gosto habitual dela, com um decote profundo nas costas. Junto veio um conjunto de brincos e colar de diamantes negros da Tiffany, com um cartão impessoal para minha esposa, M. Luísa considerou não ir. Considerou fazer as malas e sair daquela vida vazia. Mas havia o acordo pré-nupcial, tão detalhado e restritivo que, se saísse antes de completar 10 anos de casamento, receberia apenas R$500 mil. Uma fortuna para muitos. Mais uma ninharia considerando o império de Marcelo e o estilo de vida ao qual ela se acostumara. Faltavam 3 anos para completar uma década de casamento. 3 anos de solidão dourada. Às 8 da noite, Luísa estava pronta, o vestido caindo perfeitamente sobre seu corpo, os diamantes negros brilhando contra sua pele clara, o cabelo preso num coque elegante. Marcelo apareceu à porta do quarto dela, impecável no smoking Armani feito sob medida. Você está deslumbrante, disse ele, com um olhar apreciativo que há muito não lhe dirigia. O vestido é lindo, respondeu Luísa neutra. Obrigada. Os diamantes combinam com seus olhos. Ela não respondeu. Seus olhos eram castanhos, não negros. Era o tipo de comentário que mostrava como Marcelo realmente não a via. No carro, ele tentou mais uma vez. Estive pensando no que você disse, comentou, enquanto o motorista conduzia o Mercedes pelas ruas de São Paulo. Sobre mudanças. Luísa manteve o olhar fixo na janela. Que tipo de mudanças? Poderíamos viajar mais, tirar férias de verdade, talvez uma segunda lua de mel, para que você possa sair no terceiro dia por causa de uma crise no mercado. Perguntou ela sem esconder a amargura. Marcelo ignorou o comentário. Também poderíamos tentar voltar a dormir no mesmo quarto. Luísa finalmente olhou para ele. Por que, Marcelo? Por que agora, depois de 4 anos? O que mudou? Ele não respondeu diretamente. Somos casados. É natural. Natural seria nunca ter parado, rebateu ela. Natural seria me beijar, me abraçar, conversar comigo. O que não é natural é essa frieza, essa distância, esse casamento de fachada. Antes que Marcelo pudesse responder, o carro parou em frente ao hotel. Luzes, câmeras, tapete vermelho. O circo habitual. Lembre-se das regras, disse ele, ajustando a gravata. Era a gota d'água. Vá sozinho, respondeu Luísa. O quê? Eu disse, vá sozinho. Entre, sorria para as câmeras, faça seus contatos. Não preciso estar lá. Você é minha esposa, sibilou Marcelo. Seu lugar é ao meu lado. Meu lugar é onde eu escolher estar,
respondeu Luísa, surpreendendo a si mesma com a firmeza. E hoje escolho não ser seu acessório. Os olhos de Marcelo escureceram perigosamente. Por um momento, Luísa achou que ele a arrastaria para fora do carro. Em vez disso, ele abriu a porta e saiu. Leve a senhora para casa, ordenou ao motorista antes de fechar a porta com força. Luísa respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e pânico. Tinha acabado de desafiar Marcelo Almeida publicamente, que era algo que ninguém fazia. Para casa, senhora? Perguntou o motorista, claramente desconfortável. Luísa olhou para o hotel iluminado, para as pessoas elegantes entrando, para Marcelo já cumprimentando conhecidos, completamente recomposto. Não, disse ela subitamente decidida. Estacione em algumas quadras. Voltarei a pé. O motorista hesitou. O senhor Almeida não vai gostar. O senhor Almeida não precisa saber, respondeu Luísa com um pequeno sorriso. Será o nosso segredo. 20 minutos depois, Luísa entrou no saguão do hotel sozinha. Sabia que estava deslumbrante. O Valentino Negro garantia isso. Sabia também que sua entrada solitária, sem Marcelo a seu lado, seria notada. E era exatamente o que queria. As cabeças se viraram quando ela passou. Sussurros a seguiram. Luísa Ribeiro Almeida, a esposa do todo-poderoso Marcelo Almeida, chegando sozinha a um dos eventos mais importantes do ano social paulistano. No salão principal, avistou Marcelo conversando com um grupo de empresários. Ele ainda não a tinha visto. Na outra extremidade do salão, Rafael conversava com uma mulher que parecia ser sua irmã, pela semelhança. Seus olhos encontraram os dela, e um sorriso surpreso iluminou seu rosto. Luísa respirou fundo e ergueu a cabeça. Estava cansada de ser um fantasma. Esta noite, pela primeira vez em anos, seria vista. Marcelo viu a esposa antes que ela pudesse dar mais 3 passos. Seu rosto endureceu por um instante, antes de retomar a máscara social. Desculpou-se com o grupo e caminhou em direção a Luísa com um sorriso artificial. Você mudou de ideia, disse ele, segurando-a pelo cotovelo com firmeza disfarçada de carinho. Decidi que não queria perder a festa, respondeu Luísa, mantendo seu próprio sorriso social. O vestido é bonito demais para ficar no closet. Uma garçonete passou com taças de champanhe. Luísa pegou uma e bebeu um gole, sentindo o olhar avaliador do marido. Vamos cumprimentar os Mendonça, disse ele, começando a guiá-la pelo salão. Vou pegar algo para comer primeiro, respondeu Luísa, soltando-se delicadamente. Você pode ir na frente. Era um desafio sutil, mas inegável. Normalmente ela o seguiria sem questionar. Os olhos de Marcelo faiscaram com irritação contida, mas ele estava cercado de pessoas importantes demais para fazer uma cena. Não demore, murmurou antes de se afastar. Luísa caminhou até a mesa de canapés, sentindo uma liberdade inebriante. Do outro lado do salão, Rafael a observava, discretamente, respeitando sua decisão de manter distância. Ela sorriu para si mesma, pegando um canapé de salmão. Luísa, que surpresa ver você sozinha. Ela se virou para encontrar Ana Cristina Vasconcelos, esposa do prefeito e fofoqueira oficial da alta sociedade paulistana. Boa noite, Ana Cristina. Vi você entrando sozinha. Problemas no paraíso? E perguntou com falsa preocupação. De forma alguma, respondeu Luísa, calma. Apenas horários diferentes. Marcelo veio direto do escritório. Claro, claro. Ele sempre foi dedicado ao trabalho. Ana Cristina deu uma risadinha significativa. E como você está? Raramente a vemos em eventos sem Marcelo a tiracolo. Estou ótima, respondeu Luísa, surpreendendo-se por estar dizendo a verdade. Na verdade, estou pensando em voltar a trabalhar. Ana Cristina arregalou os olhos perfeitamente delineados. Trabalhar? Mas, querida, por quê? Marcelo não lhe dá tudo o que precisa? A pergunta era exatamente o tipo de comentário que antes a faria recuar, concordar, sorrir educadamente. Não hoje. Existe mais na vida do que ter coisas, Ana Cristina. Estou pensando em abrir uma galeria de arte. Que projeto? Interessante, respondeu a mulher, claramente achando o contrário. Bom, preciso circular. Você sabe como é obrigações sociais. Luísa a viu afastar-se, sem dúvida ansiosa para espalhar a novidade. A esposa de Marcelo Almeida queria trabalhar. Escândalo. A música começou a tocar.
Uma orquestra ao vivo interpretava clássicos da bossa nova com arranjos contemporâneos. Casais se dirigiram ao centro do salão para dançar. Luísa observou Marcelo conversando intensamente com um grupo de homens, todos com o mesmo corte de cabelo, o mesmo tipo de relógio caro, os mesmos ternos impecáveis. Ele não olhou em sua direção nem uma vez. Luísa. Ela se virou, o coração acelerando. Rafael estava a poucos passos, elegante num smoking, que, embora não fosse tão caro quanto o de Marcelo, caía-lhe melhor, destacando os ombros largos e a postura relaxada. Rafael. Sua irmã está trabalhando duro esta noite. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminava os olhos escuros. Beatriz sempre se esforça demais. É o tipo de pessoa que faz tudo parecer fácil, enquanto se mata de trabalhar. Vocês são próximos, observou Luísa. Não era uma pergunta. Muito. Nossos pais morreram num acidente quando éramos adolescentes. Cuidamos um do outro desde então. A informação a surpreendeu. Rafael nunca tinha mencionado isso nas mensagens. Sinto muito. Ele deu de ombros, um gesto que dizia acontece. Foi há muito tempo. Nos fortaleceu de certa forma. Ficaram em silêncio por um momento, observando os casais dançando. A orquestra agora tocava Garota de Ipanema. Não devíamos estar conversando, disse Luísa finalmente. Marcelo está aqui. Eu sei, respondeu Rafael. Mas você veio sozinha. Foi corajoso. Ou estúpido. Às vezes é a mesma coisa. Ele estendeu a mão. Dança comigo? Luísa hesitou. Dançar com Rafael seria uma declaração de guerra. Marcelo jamais perdoaria. Não posso. Você pode, corrigiu ele gentilmente. Só não quer lidar com as consequências. Luísa olhou para o marido, ainda absorto em suas conexões de negócios. Ele sequer havia notado que ela não estava à vista. Só uma dança, decidiu, colocando sua taça vazia numa bandeja e aceitando a mão de Rafael. Ele a conduziu ao meio do salão, mantendo uma distância respeitosa enquanto dançavam. Era um excelente dançarino, guiando-a com confiança, mas sem dominação. Você dança bem, comentou Luísa, surpresa. Minha mãe era professora de dança. Insistiu que Beatriz e eu aprendêssemos. Dizia que era uma forma de arte acessível a qualquer um, em qualquer lugar. Ela parecia incrível. Era, confirmou Rafael, com um sorriso nostálgico. Ela te adoraria. Sempre dizia que a verdadeira elegância não está nas roupas, mas na forma como alguém habita sua própria pele. Luísa sentiu o rosto esquentar com o elogio indireto. Rafael tinha essa capacidade de fazê-la sentir-se valorizada sem sequer tentar. A música mudou para algo mais lento. Casais se aproximaram. Rafael manteve a distância formal, respeitando os limites que ela não havia verbalizado. Foi então que Luísa viu Marcelo. Ele estava parado na beira da pista de dança, o rosto uma máscara de fúria controlada, os olhos fixos nela e em Rafael. Ao lado dele, Ana Cristina cochichava, claramente deliciando-se com o drama. Marcelo está nos observando, murmurou Luísa. Quer parar? Perguntou Rafael sem olhar na direção do marido. Por um momento, Luísa considerou. Seria o sensato, o seguro, o esperado. Não, respondeu, decidida. Quero terminar esta dança. Rafael assentiu, um pequeno sorriso de aprovação nos lábios. Continuaram dançando, fluindo naturalmente com a música. Por um momento, Luísa esqueceu onde estava, quem estava observando, as convenções sociais que violava. Havia apenas a música, o movimento, a sensação de ser vista de verdade pela primeira vez em anos. Quando a música terminou, Rafael se afastou respeitosamente e fez uma pequena reverência formal. Obrigado pela dança, Luísa. Antes que ela pudesse responder, sentiu uma mão firme em seu cotovelo. Precisamos conversar, sibilou Marcelo, forçando um sorriso para as pessoas ao redor. Agora. Ele a conduziu para fora do salão, pelos corredores elegantes do hotel, até uma varanda privativa que dava para os jardins iluminados. Assim que estavam sozinhos, o sorriso desapareceu. O que diabos você está fazendo? Perguntou a voz baixa e perigosa. Dançando, respondeu Luísa simplesmente. É uma festa, Marcelo. As pessoas dançam em festas, não com outros homens. Não a minha esposa. Por que não? Você jamais dança comigo. Esse não é o ponto, explodiu ele,
perdendo brevemente a compostura antes de se controlar novamente. Você está me humilhando deliberadamente. Como você me humilhou por anos? Rebateu Luísa. Quando me afastou em público? Quando me tratou como um acessório? Quando se mudou para outro quarto? Isso é diferente. Por quê? Porque você é homem. Porque você é rico. Porque você é Marcelo Almeida. O silêncio que seguiu confirmou todas as alternativas. Você não percebe o que está fazendo? Perguntou Marcelo finalmente. Está arruinando tudo o que construímos. Nós? Rota riu Luísa amargamente. O que nós construímos, Marcelo? Você construiu um império. Eu construí nada. Sou apenas a esposa bonita nas fotos, a anfitriã perfeita, nas raras ocasiões em que você precisa usar a cobertura para impressionar alguém. Eu te dei uma vida que milhões de mulheres invejam. Uma prisão de ouro ainda é uma prisão, respondeu Luísa subitamente cansada. Eu não quero ser invejada. Quero ser amada. Marcelo a encarou genuinamente confuso. Eu te amo. A declaração a pegou desprevenida. Em 7 anos de casamento, Marcelo havia dito essas palavras talvez uma dúzia de vezes, sempre em contextos públicos, sempre como parte do personagem marido devotado. Não, você não ama, respondeu Luísa com tristeza. Você me possui. Há uma diferença. É por causa dele, não é? Daquele arquiteto. Ele encheu sua cabeça com essas ideias. Não é sobre Rafael, disse Luísa. É sobre mim, sobre como me sinto invisível há anos, sobre como você mudou depois do casamento. Como se uma vez que me conquistou, não precisasse mais se esforçar. Marcelo passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de vulnerabilidade. O que você quer de mim, Luísa? Diga-me e eu te darei. Não é algo que se possa comprar, respondeu ela. Quero um marido, não um provedor. Quero um parceiro, não um dono. Quero alguém que me veja como sou, que me ouça, que me toque não apenas quando quer sexo, mas porque deseja a conexão. Posso mudar, ofereceu Marcelo, suando quase desesperado. Posso tentar. Luísa o estudou vendo pela primeira vez o medo em seus olhos. Não medo de perdê-la, percebeu, mas medo de perder. Marcelo Almeida não sabia perder. Por quê? Perguntou ela. Por que agora, depois de anos me ignorando, você de repente quer mudar? É só porque outro homem mostrou interesse em mim? É apenas seu orgulho ferido? Ele não respondeu, o que foi resposta suficiente. Precisamos ir, disse Marcelo finalmente. As pessoas vão notar nossa ausência. Vá na frente, respondeu Luísa. Preciso de um momento. Ele hesitou, claramente temendo o que ela poderia fazer se ficasse sozinha. 5 minutos, concedeu por fim. Quando Marcelo saiu, Luísa respirou fundo, olhando para a cidade que se estendia a seus pés. Tão diferente da vista da cobertura, mas igualmente impressionante. São Paulo, cidade de contrastes, de riqueza e pobreza, de oportunidades e obstáculos. Sentia-se estranhamente em paz, apesar da tempestade que acabara de enfrentar. Ou talvez por causa dela. Você está bem? Luísa se virou, não precisando olhar para saber quem era. Rafael estava parado à porta da varanda, a preocupação evidente em seu rosto. Vi Marcelo voltar sozinho. Parecia perturbado. Estou bem, assegurou Luísa. Só precisava de um momento. Rafael deu alguns passos em sua direção, parando a uma distância respeitosa. Não deveria ter te convidado para dançar. Foi egoísta da minha parte. Foi minha escolha, corrigiu Luísa. E não me arrependo. Eles ficaram em silêncio, lado a lado, olhando para a cidade. Não era um silêncio desconfortável, mas repleto de possibilidades não verbalizadas. Você já pensou em recomeçar? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. Como assim? Deixar tudo para trás, começar de novo do zero. Luísa sorriu tristemente. Constantemente. Mas não é tão simples. Por que não? Ela ponderou a pergunta por um momento. Há o aspecto financeiro. O acordo pré-nupcial é severo. E depois de todos esses anos vivendo assim, não sei se saberia viver de outra forma. Isso não é verdade, disse Rafael suavemente. Você é mais forte do que pensa. Vi como você falou com aquela senhora da alta sociedade, como entrou sozinha neste evento. Há uma Luísa dentro de você lutando para sair. Ela riu, um som genuinamente divertido. Como você pode ter tanta certeza? Mal me conhece.
Às vezes vemos mais claramente as pessoas quando as conhecemos menos, respondeu ele. Sem o filtro do hábito, dos anos de expectativas, vejo uma mulher inteligente, presa numa vida que não escolheu, ou que não escolheria agora. Luísa considerou suas palavras. Era verdade. Aos 25 anos, deslumbrada com Marcelo, com a atenção, com os presentes caros e as promessas de uma vida deslumbrante, ela havia escolhido este caminho. Mas a mulher de 32 anos que era agora faria uma escolha diferente. Devo voltar, disse ela finalmente. Marcelo vai enviar uma equipe de busca se eu demorar mais 5 minutos. Rafael assentiu, mas não se moveu. Luísa chamou quando ela já estava à porta. Se algum dia precisar de ajuda, qualquer tipo de ajuda, estou aqui. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Obrigada, Rafael, por tudo. O restante da noite transcorreu como um filme em câmera lenta. Luísa seguiu o roteiro habitual. Sorriu para as pessoas certas, fez comentários educados, manteve-se próxima a Marcelo, sem realmente tocá-lo. Mas algo havia mudado dentro dela. Uma mudança sutil, porém fundamental, como uma placa tectônica, se deslocando milimetricamente, preparando-se para um terremoto. No carro a caminho de casa, o silêncio era pesado, quase sufocante. Marcelo, disse Luísa, finalmente precisamos conversar. Agora não, respondeu ele, sem desviar os olhos do celular. Se não for agora, quando será? Você sai antes de eu acordar e volta quando já estou dormindo. Nem dividimos mais o mesmo quarto. Marcelo guardou o celular, um gesto raro que mostrava que pelo menos tinha sua atenção. O que você quer, Luísa? Dinheiro para abrir sua galeria? É isso? Porque posso transferir 5 milhões para sua conta amanhã. Mesmo e você pode brincar de empresária. A condescendência. Na voz dele aferiu mais do que qualquer insulto direto. Poderia. Não quero seu dinheiro, respondeu, mantendo a voz firme. Quero respeito. Quero uma chance real no nosso casamento. Ou quero liberdade para seguir meu próprio caminho. Marcelo a encarou. Realmente a viu pela primeira vez em anos. É um ultimato. É uma verdade. Quando chegaram ao triplex, Marcelo foi direto para o bar e serviu-se de uma dose generosa de uísque. Luísa ficou parada no meio da sala espaçosa, sentindo-se estranhamente pequena entre os móveis de design, as obras de arte caríssimas e os objetos de decoração escolhidos por um designer de interiores. Nada disso é realmente meu, percebeu subitamente. Nem os móveis, nem as roupas no closet, nem o carro na garagem. Tudo pertencia a Marcelo. Ela era apenas uma usuária temporária de seus bens. Ainda amo você, disse Marcelo surpreendendo-a. Do meu jeito. A confissão, inesperada e crua, a deixou sem palavras por um momento. Seu jeito não é o suficiente para mim, respondeu Luísa gentilmente. Não mais. Por causa dele? A pergunta era quase uma súplica. Desse arquiteto. Não, respondeu Luísa sinceramente. Rafael apenas me fez lembrar de quem eu sou, de quem eu poderia ser. Mas isso não é sobre ele. Você dormiu com ele? Não, nunca houve nada físico entre nós. Marcelo tomou um longo gole de uísque. Mas você quer que haja? Não era uma pergunta. O que eu quero, respondeu Luísa cuidadosamente, é me sentir viva de novo. Se isso será com Rafael sozinha, ou até mesmo com você, se realmente mudar, eu não sei. Não sei como ser diferente, admitiu Marcelo, num raro momento de vulnerabilidade. Meu pai era assim. Frio, distante. Ele construiu um império sendo implacável. Me ensinou que sentimentos são fraquezas, que mulheres respeitam força, não sensibilidade. Seu pai estava errado, disse Luísa suavemente. Ao menos sobre mim. Marcelo riu, um som amargo. 20 anos de terapia resumidos numa frase. Você faz terapia? Eu comecei há 3 semanas, depois daquela noite na gala. Quando vi como você olhava para ele, percebi que estava te perdendo. A revelação a surpreendeu. Marcelo Almeida, o homem que considerava qualquer ajuda uma fraqueza buscando terapia, era quase inacreditável. Isso. É bom, disse Luísa cautelosamente. É um começo. Mas não é o suficiente, completou ele. Não era uma pergunta. Luísa não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a imensa janela que ocupava toda a parede da sala, olhando para São Paulo à noite, um tapete de luzes cintilantes. Acho que precisamos de tempo,
disse finalmente. Tempos separados para pensar, para entender o que realmente queremos. Você quer um divórcio? Novamente, não era uma pergunta. Quero clareza. Corrigiu Luísa. Sobre mim, sobre você. Sobre nós, se ainda existe um nós. Marcelo terminou o uísque e colocou o copo no balcão com um tinido cristalino. E se eu dissesse que não aceito? Que lutarei com todas as minhas forças, com todos os meus recursos para manter este casamento? Seria seu direito, respondeu Luísa, virando-se para encará-lo. Mas apenas confirmaria que você me vê como uma propriedade a ser mantida, não como uma pessoa com desejos próprios. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de 7 anos de palavras não ditas, de expectativas frustradas, de sonhos abandonados. Vou dormir no quarto de hóspedes do escritório, disse Luísa finalmente. Amanhã começarei a procurar um apartamento. Não precisa sair de casa, respondeu Marcelo rapidamente. Este lugar é grande o suficiente para 2 estranhos. Mas é isso que me sufoca, explicou Luísa. Esta casa nunca foi minha. Cada centímetro grita seu nome, seu gosto, seu poder. Preciso de um espaço que seja meu, mesmo que pequeno. Algo no rosto de Marcelo se quebrou. Por um momento, parecia quase um menino perdido e assustado. Eu te amo, Luísa. Acho que você ama a ideia de mim, respondeu ela gentilmente. A esposa perfeita, bonita, obediente. Não tenho certeza se você realmente me conhece. Na manhã seguinte, Luísa acordou cedo e começou a separar algumas roupas e objetos pessoais. Não precisava de muito. A maioria das coisas no closet luxuoso nunca havia sido realmente sua de qualquer forma. Apenas roupas caras compradas por Marcelo ou sua assistente, para que ela interpretasse o papel de esposa troféu. Enquanto fechava uma mala pequena, ouviu uma batida suave na porta. "Posso entrar?" perguntou Marcelo. A voz estranhamente hesitante. "Claro", respondeu Luísa, surpresa por ele ainda estar em casa àquela hora. Marcelo entrou impecavelmente vestido como sempre, mas com olheiras profundas que revelavam uma noite sem sono. "Não quero que você vá", disse ele diretamente, "mas entendo por que precisa." Luísa assentiu, grata pela compreensão inesperada. "Tem um apartamento no Itaim Bibi", continuou Marcelo. "É pequeno pelos nossos padrões, mas bem localizado. Comprei como investimento há alguns anos. Está mobiliado, mas de forma básica. Pode ficar lá enquanto decide o que quer fazer." A oferta a surpreendeu. Era generosa, prática e, mais importante, respeitava sua decisão de sair. "Obrigada", disse Luísa sinceramente. "Mas não sei se é apropriado." "Não estou tentando te comprar ou te controlar", interrompeu Marcelo, parecendo ler seus pensamentos. "O apartamento estará no seu nome, sem condições, sem expectativas. Considere um pedido de desculpas por 7 anos de erros." Luísa o estudou, procurando sinais de manipulação, mas viu apenas cansaço e talvez arrependimento genuíno. "Tudo bem", concordou finalmente. "Mas será temporário até eu encontrar meu próprio lugar." Marcelo assentiu, aceitando os termos. "Há mais uma coisa." Ele estendeu um envelope. "O que é isso?" "O contato do meu advogado. Pedi que preparasse uma revisão do nosso acordo pré-nupcial. Você receberá 5 milhões agora, independentemente do que decidir sobre nosso casamento." Luísa pegou o envelope atordoada. "Por quê?" "Porque você está certa", respondeu Marcelo, surpreendendo-a novamente. "Você não é uma propriedade. Merece sua independência. Merece poder perseguir seus sonhos sem depender de mim ou de qualquer outro homem." As palavras eram tão inesperadas, tão diferentes do Marcelo que conhecia, que Luísa sentiu lágrimas se formando. "Quem é você e o que fez com meu marido?" Tentou brincar, mas a voz saiu embargada. Um sorriso triste passou pelo rosto de Marcelo. "Talvez eu esteja finalmente me tornando o homem que você merecia desde o início." Ele respirou fundo antes de continuar. "Sei que provavelmente é tarde demais para nós, mas espero que não seja tarde demais para mim me tornar uma pessoa melhor." Naquele momento, Luísa viu algo no homem à sua frente que nunca havia notado antes. Vulnerabilidade. Marcelo Almeida, o tubarão de São Paulo, o homem temido no mundo corporativo, estava diante dela completamente exposto, sem máscaras ou armaduras. "Nunca é tarde demais para isso", respondeu ela, suavemente.
Meu motorista levará você ao apartamento quando estiver pronta, disse Marcelo recuando para a porta. Na soleira parou por um instante. Seja feliz, Luísa, você merece. E então ele se foi, deixando-a sozinha com uma mala pela metade, um envelope com uma pequena fortuna e a estranha sensação de que, pela primeira vez em anos, o futuro estava realmente em suas mãos. 3 horas depois, Luísa entrou no apartamento no Itaim Bibi. Era infinitamente menor que o triplex, mas ainda assim espaçoso e elegante, com janelas do chão ao teto que inundavam o ambiente de luz natural. A decoração era minimalista, mas acolhedora, em tons neutros que serviam como uma tela em branco. Exatamente o que ela precisava para este novo capítulo. Enquanto arrumava suas poucas coisas, o celular tocou. Era Rafael. Oi, atendeu sentindo o coração acelerar como uma adolescente. Só queria saber se você está bem, disse ele. Depois de ontem à noite... Estou bem, respondeu Luísa, surpreendendo-se com a verdade em suas palavras. Na verdade, estou melhor do que estive em anos. Saí de casa. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Isso é, uau, grande passo. O maior que já dei. Onde você está? Luísa hesitou. Num apartamento que Marcelo me deu. Ouviu-se dizendo aquilo e percebeu como soava. Eu sei, parece que ainda estou presa a ele. Não estou julgando, interrompeu Rafael gentilmente. Você está fazendo o que pode, no seu próprio ritmo. É corajoso, independentemente de como acontece. A compreensão dele a aqueceu por dentro. Obrigada. Posso fazer algo para ajudar? Ofereceu Rafael. Qualquer coisa. Luísa pensou por um momento. Na verdade, há algo. Você conhece algum espaço comercial disponível para aluguel? Estou pensando em abrir aquela galeria. 6 meses se passaram em um piscar de olhos. A Vila Madalena, bairro boêmio e artístico de São Paulo, agora abrigava a mais recente galeria de arte da cidade. Recomeço. Um sobrado antigo reformado, com paredes brancas, piso de madeira recuperada e grandes janelas que deixavam entrar a luz natural, criando o ambiente perfeito para as obras de artistas emergentes, muitos deles de comunidades periféricas. Luísa passava os dias entre reuniões com artistas, curadores e clientes potenciais. Noites debruçadas sobre planilhas, estratégias de marketing, catálogos. Era um trabalho exaustivo, mas cada minuto dela transbordava de propósito, de significado. Pela primeira vez em anos, ela se sentia verdadeiramente viva. O divórcio havia sido finalizado 3 meses antes, surpreendentemente amigável. Marcelo manteve sua palavra, transferindo 5 milhões para a conta de Luísa sem contestar. O apartamento no Itaim também ficou em seu nome, embora ela raramente estivesse lá. A galeria consumia quase todo o seu tempo. Rafael havia se tornado uma presença constante em sua vida. Como amigo, inicialmente, ele a ajudara a encontrar o espaço perfeito na Vila Madalena, projetara a reforma gratuitamente, apresentara-a a artistas promissores de seu círculo, sempre respeitoso, sempre presente, nunca pressionando por mais do que ela estava pronta para dar. A inauguração da galeria estava marcada para aquela noite. Luísa ajustou o vestido simples, mas elegante. Um modelo azul marinho de uma estilista independente brasileira, nada parecido com os Valentino e Dior que costumava usar como esposa de Marcelo. Sentia-se nervosa, mas de um jeito bom. Pela primeira vez, estava apresentando ao mundo algo que era completamente seu. Está tudo perfeito, assegurou Beatriz, irmã de Rafael e agora amiga próxima de Luísa. Após deixar a fundação onde trabalhava, Beatriz aceitara o convite para ser a gerente administrativa da galeria. Os convites mais importantes confirmaram presença. A imprensa cultural estará aqui em peso e o buffet acaba de chegar. Obrigada, Bia, sorriu Luísa. Não teria conseguido sem você. Claro que teria, corrigiu Beatriz, ajeitando uma mecha rebelde do cabelo de Luísa. Mas teria sido muito mais estressante. Para isso servem os amigos. Amigos, uma palavra que havia recuperado seu significado nos últimos meses. Além de Beatriz, Luísa havia feito novas conexões genuínas. Artistas, curadores, outros galeristas, pessoas que a viam pelo que ela era e pelo que tinha a oferecer, não como a esposa de Marcelo Almeida. O burburinho de vozes no andar de baixo
indicava que os primeiros convidados já chegavam. Luísa respirou fundo, preparando-se para o papel de anfitriã, um papel que agora era verdadeiramente seu. A noite transcorreu como um sonho. A galeria lotada, as obras recebendo elogios sinceros, taças de espumante brasileiro circulando, conversas animadas sobre arte, cultura, possibilidades. Críticos importantes fazendo anotações, colecionadores sussurrando sobre potenciais aquisições, artistas emocionados vendo seu trabalho valorizado. Você conseguiu, disse Rafael aparecendo ao seu lado com 2 taças de espumante. Olhe ao seu redor. Isso tudo é graças a você. Luísa pegou a taça, observando o espaço que há pouco mais de 6 meses era apenas um sonho adormecido. Tive muita ajuda. Ajuda que você pediu, aceitou e coordenou, corrigiu ele. Não diminua sua conquista. Ela sorriu, deixando-se abraçar pelo momento, pela sensação de realização que nunca havia experimentado como esposa troféu. Foi então que o viu, parado discretamente num canto, observando uma série de fotografias de uma artista da periferia leste, estava Marcelo. Mais magro, com a barba por fazer, algo impensável no Marcelo de antes, mas ainda assim imponente em seu terno impecável. Preciso falar com alguém, disse Luísa a Rafael, que seguiu seu olhar e assentiu compreensivamente. Ela atravessou a galeria, cumprimentando convidados no caminho até chegar ao ex-marido. Você veio, disse simplesmente. Marcelo se virou, um pequeno sorriso nos lábios. Eu disse que viria. Disse que apoiaria seu sonho. Sim, mas Luísa hesitou. Achei que talvez fosse difícil demais. E admitiu ele. Ver você tão radiante e tão realizada, sabendo que nunca consegui te fazer feliz assim. Dói, mas também me dá uma estranha paz. Havia algo diferente nele, percebeu Luísa. Uma suavidade nos olhos antes frios, uma postura menos rígida, menos controlada. Como você está? Perguntou genuinamente interessada. Melhor, respondeu Marcelo. A terapia ajuda. 3 vezes por semana agora. Uau! É uau mesmo, concordou ele com um sorriso autodepreciativo. O temido tubarão de São Paulo deitado num divã, falando sobre seus sentimentos. Quem diria? Estou feliz por você, disse Luísa sinceramente. Ainda trabalho demais, continuou Marcelo, mas estou aprendendo a estabelecer limites. A empresa não vai desabar se eu tirar um fim de semana livre. Isso é surpreendente. Marcelo riu, um som genuíno que Luísa raramente ouvira durante o casamento. Para mim também, acredite. Ficaram em silêncio por um momento, observando os convidados o burburinho da inauguração bem-sucedida. Este lugar é incrível, Luísa, disse Marcelo finalmente. Você sempre teve olho para a arte. Lembro como ficava horas nas galerias quando viajávamos, enquanto eu checava e-mails no celular. A menção às memórias compartilhadas trouxe uma onda de nostalgia, mas sem a dor aguda que Luísa esperava. Eram apenas lembranças agora, sem poder sobre seu presente ou futuro. Tenho algo para você, disse Marcelo, estendendo um envelope. O que é isso? Abra. Luísa abriu o envelope e encontrou um cheque de 3 milhões de reais. Marcelo, eu não posso aceitar. O divórcio está finalizado. Você já me deu mais do que o acordo exigia. Não é parte do divórcio, interrompeu ele. É um investimento na galeria. Sem interferência, sem condições, apenas um voto de confiança no seu talento. Ela o encarou procurando sinais de manipulação, de tentativa de controle. Não encontrou nenhum. Por quê? Perguntou finalmente. Marcelo olhou ao redor. Para a galeria vibrante, para os artistas cujo trabalho agora tinha um espaço para brilhar. Porque você tinha esse sonho desde que nos conhecemos. Eu nunca levei a sério. Porque você está fazendo algo importante aqui, dando voz a artistas que de outra forma não seriam ouvidos. E por quê? Ele respirou fundo. Porque quero ser uma pessoa melhor, mesmo que não tenhamos mais um futuro juntos. A sinceridade em seus olhos a comoveu. Obrigada, disse Luísa, aceitando o cheque. E isso vai fazer uma diferença enorme para os programas educacionais que quero implementar. Marcelo sorriu, um sorriso que alcançou seus olhos. Eu sei. Li seu plano de negócios. Você leu? Pedi uma cópia a Beatriz, admitiu. Esperava que ela me mandasse para o inferno,
mas foi surpreendentemente compreensiva. Luísa riu. Bia tem um coração enorme. Algo em comum com o irmão, aparentemente. Marcelo olhou discretamente na direção de Rafael, que conversava animadamente com um grupo de artistas. Ele é bom para você. Vejo isso na forma como você sorri agora. A observação a pegou desprevenida. Nós não... Ainda estamos apenas... Não precisa explicar, interrompeu Marcelo gentilmente. Só quero que você seja feliz, Luísa. Levou-me 7 anos e um divórcio para entender que amar alguém significa desejar sua felicidade, mesmo que não seja com você. Antes que ela pudesse responder, um crítico de arte influente aproximou-se, querendo apresentar Luísa a um importante colecionador. Marcelo deu um passo atrás, sorrindo educadamente. Vá, disse ele. É o seu momento. Horas depois, quando o último convidado havia partido, Luísa encontrou-se sozinha na galeria com Rafael. Beatriz já havia ido embora, após ajudar com a maior parte da limpeza, e os funcionários do buffet haviam terminado de recolher tudo. Então, disse Rafael enquanto ambos admiravam o espaço agora silencioso, como se sente? Luísa respirou fundo, absorvendo o aroma de flores frescas, espumante e possibilidades. Completa, respondeu, surpreendendo a si mesma com a simplicidade e a verdade da resposta, como se finalmente estivesse exatamente onde deveria estar. Rafael sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos escuros. Fico feliz por você. Você viu Marcelo? Perguntou Luísa. Sim, respondeu Rafael sem hesitação. Parecia diferente, mas humano. Ele está mudando, fazendo terapia, estabelecendo limites no trabalho. Isso é bom, disse Rafael sinceramente. Todo mundo merece a chance de crescer. Luísa o estudou por um momento. Por que você esperou tanto tempo? Como assim? Para! Nós, explicou ela, sentindo o rosto esquentar. Sei que sente algo por mim. Sinto o mesmo por você. Mas sempre manteve distância. Sempre respeitou meus limites. Mesmo quando eu não estava mais com Marcelo. Rafael considerou a pergunta por um longo momento antes de responder. Porque não queria ser seu refúgio, disse finalmente. Não queria ser a pessoa para quem você corria fugindo de algo. Queria ser alguém que você escolhesse livremente, quando estivesse pronta. As palavras atingiram Luísa profundamente. Toda a sua vida adulta havia sido definida pelas escolhas de outros, principalmente de Marcelo. E aqui estava Rafael, dando-lhe o tempo e o espaço para fazer sua própria escolha, para encontrar sua própria força, antes de adicionar outro relacionamento à equação. Estou pronta agora, disse ela dando um passo em sua direção. Escolho você, Rafael. Não como refúgio, não como salvador, mas como parceiro. O sorriso que iluminou o rosto dele valia todos os meses de espera. Rafael estendeu a mão, tocando suavemente o rosto de Luísa. Eu escolho você também, respondeu, antes de inclinar-se e beijá-la. Era diferente de qualquer beijo que Luísa havia experimentado antes. Sem desespero, sem possessividade. Apenas uma conexão genuína entre duas pessoas que se viam verdadeiramente. 1 ano depois, a Galeria Recomeço havia se estabelecido como um dos principais espaços para arte contemporânea emergente em São Paulo. Artistas de comunidades antes ignoradas pelo mercado tradicional encontravam ali não apenas um espaço para expor, mas programas educacionais, mentoria, apoio real para desenvolverem suas carreiras. Luísa e Rafael agora moravam juntos, no apartamento no Itaim que ela havia redecorado completamente. Não mais um espaço transitório, mas um verdadeiro lar. Ele mantinha seu estúdio de arquitetura independente, recusando propostas lucrativas para se concentrar em projetos sociais, em criar espaços que, como dizia, abraçavam as pessoas. Era uma vida que Luísa jamais teria imaginado para si mesma nos anos como esposa troféu, mais simples em alguns aspectos, infinitamente mais rica em outros. A sensação constante de vazio havia sido substituída por um propósito, por conexões genuínas, por um amor baseado em escolha mútua e não em necessidade. Numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda ensolarada, o celular de Luísa vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Marcelo, algo raro já que eles se comunicavam pouco desde o divórcio. Havia uma foto anexada,
um bebê recém-nascido nos braços de uma mulher sorridente que Luísa reconheceu como doutora Helena Torres, a terapeuta de Marcelo. Conheça Valentina Ribeiro Almeida, nascida ontem 3,5 quilos, 49 centímetros. Helena e ela estão bem. Dei a ela seu nome do meio, porque você me ensinou o que significa realmente amar alguém. Luísa sentiu lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria genuína. Marcelo teve uma filha, disse a Rafael mostrando a mensagem, e a batizou parcialmente com meu nome. Rafael sorriu apertando sua mão carinhosamente. Uma homenagem apropriada. Você mudou a vida dele, mesmo não sendo da forma que ele inicialmente esperava. Luísa olhou para a foto mais uma vez antes de responder. Ela é linda, Marcelo. Parabéns a vocês três. Valentina tem sorte de ter pais que sabem o valor do amor verdadeiro. Colocando o celular de lado, Luísa voltou-se para Rafael para o café da manhã. Para a luz do sol, atravessando as cortinas leves. Para a vida que havia escolhido, a vida que havia construído com suas próprias mãos. Ela havia perdido uma fortuna, um sobrenome poderoso, um status social invejado. Mas havia encontrado algo infinitamente mais valioso. Havia encontrado a si mesma. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luísa e Rafael tenha tocado seus corações. Se gostaram desta narrativa de superação e amor verdadeiro, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram a complexidade da vida e das relações humanas. Compartilhem nos comentários se já viveram algo parecido com a jornada de Luísa, ou se conhecem alguém que encontrou coragem para recomeçar. Estamos ansiosos para ler suas experiências e opiniões.